Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce para Jerusalém, a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e o acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. E na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e esse foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta passagem que acabamos de ler. Queremos te agradecer, Senhor, por esse mês que é o mês de missões. E ajuda-nos, ó Pai, a entender cada vez mais o projeto missionário que Tu tens para a igreja, Senhor, para a Tua igreja, e que nós possamos, de fato, Senhor, viver, respirar, pregar acerca de missões. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a partir desse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de falar a respeito do Deus que supera limites para alcançar os inalcançáveis. Uma das perguntas mais difíceis para os cristãos diz respeito àqueles que não conhecem o Deus da Bíblia. Como Deus tem se revelado para os povos não alcançados? A passagem que nós acabamos de ler nos traz luz sobre essa questão. A forma como Deus atua, tanto na vida daqueles que ainda não o conhecem, que estão buscando, e na vida daqueles que conhecem a Deus e podem auxiliar a estes. E nós temos muitas pessoas que estão nessa condição, porque grande parte do mundo é constituído de pessoas que não são cristãs. Dizem que cerca de 30%, um terço da população mundial é constituída de cristãos. Dentre esses cristãos, nós temos o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo e as igrejas protestantes de todas as matizes, de todas as denominações. Então nós temos um contingente de pessoas que são cristãs, muitas delas nominalmente, apenas são cristãs porque quando crianças ou foram batizadas numa igreja católica, seja ortodoxa, grega ou seja romana, ou até mesmo foram apresentadas numa igreja evangélica. E tem aquela tradição cristã
Mas mesmo entre esses 1/3, nós podemos perceber, aqui o Brasil é um exemplo disso, que muitas pessoas não conhecem o Deus da Bíblia, não conhecem a Jesus, não conhecem ao Senhor, pregam uma religião herdada. Então nós temos essa realidade aqui no Brasil. Agora imagine outros lugares em que as pessoas sequer ouviram falar o nome de Jesus, como esses gurus hindus. Existem milhares de deuses hindus, que são subdivididos dos deuses principais, Brahma, Vishnu e outros deuses, que vão subdividindo em vários tipos de deuses, até cada pessoa, ou guru, ou alguns outros mais iluminados, se acharem emanações do próprio Deus. Mas o que a passagem que nós acabamos de ler pode nos ajudar para que a gente possa entender e aplicar esta passagem na nossa pregação aos não alcançados? O contexto da passagem era o seguinte: Filipe não era o Filipe apóstolo. Nós temos entre os 12 um Filipe. Filipe até é um nome grego, né? Filipe era o pai de Alexandre o Grande. E o nome Filipe é muito comum na própria Bíblia. Você tem, por exemplo, a cidade de Filipos, que foi uma homenagem ao pai de Alexandre o Grande, os filipenses. E temos um dos apóstolos que é Filipe. Filipe sempre andava com Bartolomeu. Ele sempre aparece junto com Bartolomeu. É possível que era uma dupla de evangelização entre os apóstolos. Mas não é esse Filipe que nós estamos falando. O Filipe dessa passagem é um Filipe diácono. Na igreja de Jerusalém, havia um número muito grande de pessoas depois que o Espírito Santo desceu sobre a igreja e Pedro começou a pregar o Evangelho. Numa mensagem só, numa pregação, 3.000 pessoas se converteram. E essas 3.000 pessoas, grande parte delas, não eram judeus da terra, judeus lá de Jerusalém, da Judéia ou da Galileia. Eram judeus de outras regiões que estavam lá no dia de Pentecostes por ocasião da festa. Então tinha judeu que era da Arábia, judeu que era de Roma, judeu que era de Creta, judeu que era de Elã, judeu que era da Pártia. Quer dizer, havia vários judeus ali, de várias regiões. E claro, onde existe multidão, existe problemas. E chegou um momento em que, na distribuição de alimentos para as viúvas que eram viúvas dos judeus de outras regiões, estavam sendo deixadas de lado para que as viúvas lá da Jerusalém, de Judéia, fossem atendidas. E aí o pessoal reclamou. Mas por que isso? Preconceito? Está havendo discriminação dentro da igreja? E aí os apóstolos rapidamente se reuniram e disseram: olha, a gente precisa resolver isso. Nós não podemos servir as mesas, cuidar da ação social, porque a gente está com a função de pregar o Evangelho, ensinar as pessoas, a gente não tem condição de fazer tudo. Então vamos fazer o seguinte: vamos eleger 7 homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo, que possam cuidar dessa distribuição de alimentos de uma forma equitativa. E assim foram eleitos Estevão, que foi o primeiro mártir, Filipe, Timão, Pármenas e outros, que agora não me lembro o nome, mas 7 diáconos. E esses diáconos tinham uma função apenas de servir as mesas. Mas eis que um dos diáconos, Estevão, ele prega aos judeus e ele acaba sendo martirizado, sendo apedrejado pelos judeus. O outro, Filipe, vai pregar em Samaria, mostrando que não interessa qual a nossa função na igreja. Não interessa se na igreja a gente é diácono, se é pastor, se é missionário, se é professor da escola bíblica dominical, se é um dirigente de louvor, se é um músico, se é uma pessoa encarregada de serviços gerais da igreja. Não interessa. Todos nós pregamos o Evangelho. Todos nós falamos de Jesus. Todos nós somos responsáveis
pela vida do outro, para que ele possa se chegar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E esse Filipe, diácono, ele foi usado por Deus para alcançar esse etíope, que era eunuco alto oficial de Candace. Nesse momento, dirigido pelo Espírito Santo e por um anjo de Deus, ele foi até Gaza pregar para um oficial etíope. Então Filipe estava lá em Samaria, estava pregando para os samaritanos, e é interessante que Filipe pregou para os samaritanos, depois chegou Pedro e chegou João. Filipe era um homem, um diácono, mas evangelista, e que pregava mesmo o evangelho sem nenhum tipo de barreira. Homem cheio de Deus, homem cheio do Espírito Santo. Então esse é o contexto. E ele vai, então, encontra esse etíope e começa a pregar o evangelho para ele. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje também nós temos várias pessoas que não conhecem o evangelho. Nós temos a chamada janela 1040, que é composta do norte da África, do Oriente Médio, da Índia, da China e vários outros países asiáticos. Nessa janela 1040 se encontram a maioria daquelas pessoas que são de outras religiões, ateus, budistas, islâmicos e hindus. Por exemplo, só de hindus ou indianos, se a gente pegar a população da Índia, que é de 1.300.000.000 pessoas, é muita gente. Na China também, mais de 1.500.000.000 de pessoas, é muita gente. Então nós temos nessa região o grosso das pessoas que não conhecem a Jesus. E um detalhe muito interessante: todas essas fronteiras entre as igrejas, entre as nações que não são cristãs e outras que são sangrentas. É onde estão os conflitos étnicos e religiosos. Então você tem, por exemplo, a região do norte da África, tem o norte da África, que é a África Branca, que é, na sua maioria, muçulmana. E à medida que vai descendo para o sul, você tem os países da África Negra. Na África Negra, Sudão, Nigéria, Somália, todos esses países perseguem os cristãos. Todos. O Boko Haram, que é uma espécie de derivação do exército islâmico, atua nessa região matando cristãos. Recentemente, um pastor nosso, batista, tradutor das Escrituras, foi morto na Nigéria. E a sua igreja também foi atacada. E assim tem acontecido. Então as fronteiras dos povos estão em choque. E não é só entre islâmicos e cristãos. Na Caxemira, que é o território entre Afeganistão e entre a Índia, você tem uma fronteira sangrenta entre islâmicos e hinduístas. Então nós temos os chamados choques de civilização. E os nossos missionários, grande parte deles, estão nesses lugares. Nós temos na Jami, eu não sei se vocês viram o nosso vídeo, no vídeo estava vários países: Guiné-Bissau, Timor-Leste. Guiné-Bissau fala português, Timor-Leste fala português, Angola fala português, Moçambique fala português, e outros países da África, Senegal fala francês, e outros. Mas no momento, no final do vídeo, não aparece uma bandeira e aparece assim: países de acesso criativo. Esses países de acesso criativo são países que a gente nem pode dizer onde estão os nossos missionários. E embaixo dos missionários não estão os nomes deles, estão apenas vogais, Aliás, os primeiros nomes, as primeiras letras do nome, porque não pode aparecer. Eles não podem ser reconhecidos, não podem, tem que tomar cuidado nas redes sociais, porque eles podem ser vítimas
de atentados de grupos radicais terroristas. Então a janela das 40 é um grande desafio para a gente. E uma coisa interessante, porque a gente sempre tem aquele receio de que o Islã possa avançar, e tem avançado muito na Europa, e tem avançado em outros países, mas houve um tempo em que o Islã foi maioria no mundo. A maioria dos países eram islâmicos e chegou até a ameaçar a Europa. Isso foi no século XI e até o século XIII era essa a realidade. Até que os cristãos começaram a crescer novamente, houve as navegações marítimas, os cristãos conquistaram grande parte da África, da América do Norte, da América do Sul, da Austrália, e os cristãos passaram a ser maioria no mundo. Esse norte da África, por exemplo, para nós é o que mais dói. Norte da África, a Ásia Menor, a região da Turquia, porque na Turquia estavam as 7 igrejas do Apocalipse: Esmirna, Colossenses, Sardes, Tiatira, Filadélfia, todas as igrejas do Apocalipse, Colossos, que eram igrejas cristãs, que hoje são igrejas, cidades, em que a gente visita as ruínas, visita as antigas igrejas arruinadas, porque o governo que ali se estabeleceu é um governo de maioria islâmica. No norte da África aconteceu a mesma coisa. A igreja do Egito, por exemplo, na cidade de Alexandria, era um centro teológico de grandes líderes, como Clemente de Alexandria, Orígenes. E essa igreja do Egito acabou também sendo conquistada pelos islâmicos. E isso aconteceu não só na igreja do Egito, mas na igreja de Hipona também, norte da África, onde o Santo Agostinho, o maior teólogo da antiguidade, ele pregou. O Santo Agostinho também, a sua cidade acabou sendo tomada pelos islâmicos por volta dos séculos VIII, IX e X. Então isso mostra também que nós cristãos não podemos ter uma fé qualquer, uma fé burocrática. Não é apenas visitar a igreja de vez em quando, ter uma vidinha cristã de vez em quando. Nós temos que vivenciar o Evangelho, porque igrejas podem morrer, igrejas locais. A igreja de Jesus Cristo sobre a terra não vai morrer, o Espírito sopra onde Ele quer, mas onde não houver fé, onde não houver gente disposta a servir ao Senhor, se existirem pessoas que têm uma fé burocrática, uma fé qualquer, o Espírito vai agir em outra direção, porque Deus não compactua com um cristianismo que seja um cristianismo fora da Bíblia, um cristianismo herético, um cristianismo seja que for. Nós, como Igreja Cristã da Pauliceia, também temos que pensar nisso. As gerações nossas, os filhos, os sobrinhos, os netos, precisam ter o exemplo de uma fé viva com os pais, com os tios, com os avós, porque o que pode acontecer, e é o que aconteceu em vários lugares, gerações fracas, gerações que não oram, gerações que não têm um compromisso com a Bíblia, gerações que não têm uma vivência cristã, filhos de crentes, mas que não são crentes. Deus não tem netos, Deus tem filhos. Então não adianta achar que por ser filho de crente, neto de crente, é filho de Deus. Para ser filho de Deus tem que ser lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Tem que ter um relacionamento vivo e real com Deus. Tem que ter uma experiência de novo nascimento, uma experiência verdadeira de conversão. Olha que interessante o testemunho da Marli aqui. Ela chegou e abriu o coração, falou a respeito da família dela, mostrando que existem pessoas na família dela, como também na minha existe, pessoas que de fato são servas de Deus, que têm a Jesus Cristo no coração, e outros não. E esses outros podem até ter uma cultura cristã, um conhecimento cristão, mas eles não são capazes de enfrentar, por exemplo, a ação de outras religiões, de outros grupos, do ateísmo, que invade o coração das pessoas, o coração dos nossos jovens. Muitos dos nossos jovens estão influenciados na universidade, na faculdade. Por quê? Porque não tiveram um fundamento
bíblico adequado dentro das suas casas, dentro dos seus lares, não vivenciaram desde cedo a salvação em Cristo Jesus. Então, o que nós podemos perceber, né, é que somente uma fé viva pode enfrentar essa situação. Uma fé viva pode chamar missionários para ir para o campo. E esses missionários que estão lá, né, como alguns missionários da nossa convenção, que estão lá na zona de guerra, que estão lá nas fronteiras sangrentas, só com muita fé no Senhor Jesus podem enfrentar essa situação. Amém, queridos? Então, sempre que olhar o mapa mundi, lembre-se que essa região é uma região que tem que ser objeto das nossas orações. Agora, um aspecto que eu quero destacar do texto, que serve para mim e serve para você. Deus usa aqueles que se dispõem a realizar a sua obra. Filipe já estava engajado na obra do Senhor, era um diácono, ele servia a Deus e estava também servindo aos samaritanos. Aqueles que têm a plenitude do Espírito Santo, homens e mulheres que são cheios do Espírito de Deus, como Filipe, são os obreiros que Deus usa e envia. Deus não vai usar qualquer tipo de cristão, Deus não vai usar pessoas que não são comprometidas, Deus não vai usar pessoas que não conhecem a Ele, Deus não vai usar porque sabe que no campo de batalha essas pessoas elas vão fraquejar. Deus vai usar aquelas pessoas que têm compromisso com Deus, que são cheios da presença dEle. Essa é a realidade. E é assim, não pensem, né, que todas as pessoas que participam das igrejas, de uma forma geral, são pessoas comprometidas. E algumas pessoas que não são comprometidas, não são essas pessoas que Deus vai usar. Deus vai dar mais talentos, vai utilizar mais as pessoas que se dispõem a fazer a obra do Senhor. Por isso, hoje, existem pessoas que fazem bastante no reino de Deus, e outras pessoas não fazem nada. É como se fosse a parábola dos talentos ali apresentada. Né? Aquele senhor, que era dono, né, de uma fazenda, deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, né, e não deu um talento para outro, não deu, e começou, e foi embora. Aquele que tinha 5 talentos, granjeou e conseguiu mais 5. Aquele que tinha mais 2 talentos, conseguiu negociar e conseguiu mais 2. E aquele que pegou aquele talento, né, que o Senhor sabia que ele não era uma pessoa muito comprometida, por isso não deu muita coisa para ele, ele pegou o talento dele e enterrou. E achando que assim, ele poderia depois devolver o talento para o seu dono. Esse que acabou fazendo isso, teve o seu talento removido e o talento dele foi dado para o outro que fazia muito. E é assim, quanto mais pessoas trabalham, quanto mais a pessoa é comprometida, mais Deus vai usar, mais Deus vai trabalhar na vida dela. E quanto menos essa pessoa for comprometida, menos Deus vai contar com essa pessoa. É a regra. E isso acontece na vida de Filipe. Filipe era diácono. Ele poderia dizer, não, eu só vou servir nas mesas. Mas não. Ele tinha também a capacidade de pregar. E pregou. E pregando, ele foi muito usado por Deus lá em Samaria. Foi muito usado por Deus para atingir a esse etíope. Coisa de Deus mesmo, porque afinal de contas ele alcançou uma pessoa difícil de ser alcançada. Tais servos de Deus são sensíveis aos recados de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se disponha, mas se disponha a fazer a obra do Senhor, se disponha a usar esses talentos que Deus te deu para realizar a vontade de Deus na sua vida. Não se cale, né? E para que a gente possa ter uma vida que possa evangelizar alguém, possa atrair alguém, é necessário que a gente tenha um relacionamento com Deus. Começa com um bom relacionamento com Deus, porque Filipe fez a obra do Senhor porque ele era homem cheio do Espírito Santo. Então seja você homem cheio do Espírito Santo, seja você mulher cheia do Espírito Santo, cheia de Deus na sua vida, que conhece a palavra de Deus, que vive a vontade de Deus plena na sua vida, que isso não te impede de fazer aquilo que você faz, de ser professor,
de ser profissional liberal, de ser advogado, de ser comerciante, de ser motorista. Isso não impede de você ser nada disso, né? Mas isso vai fazer com que a ação de Deus na sua vida vai fazer com que você seja um homem de Deus na área que você está trabalhando, e para mais, Deus vai desenvolver seus dons e talentos. Outro aspecto que nós vemos aqui é que Deus usa, ou Deus se revela àqueles que o buscam, mesmo não o conhecendo. E aqui está a figura do etíope. O etíope, ele era um prosélito, ele era um seguidor do judaísmo. Então ele estava lá em Jerusalém, depois estava indo já para a faixa de Gaza, porque ele era um seguidor do judaísmo. Então ele já conhecia alguma coisa da palavra de Deus. Conhecia, ele estava lendo as Escrituras. Então ele estava com o rolo do profeta Isaías, pergaminho. Estava ali lendo justamente Isaías 53. Coisa de Deus. Isaías 53. Isaías 53 fala do sacrifício do Messias, da morte do Messias. Está profetizando Jesus 600 anos antes. Isaías está trazendo uma profecia de Jesus ali. E ele estava lendo Isaías 53 e não estava entendendo a quem se referia esse texto. Ele estava buscando a Deus. E meus irmãos, tem muitas pessoas buscando a Deus. Muitas. A gente às vezes olha com um preconceito danado as pessoas que são religiosas. Porque tem pessoas que estão com coração na religião delas, acreditando que estão fazendo a vontade de Deus, estão ali do jeito delas, colocando a sua vida. Tem pessoas que fazem muito mais pelo erro do que a gente faz pela verdade. Então você vem domingo de manhã, você pega o seu carro, você vai, anda na Paulicéia, você vê um monte de gente ali, 2 em 2, tocando a campainha das pessoas. Quem são esses? Os testemunhos de Jeová. Estão lá. Estão lá bem vestidos, as moças trajadas decentemente, os rapazes também tudo com roupa social ali, né? E estão ali, né? Batendo de porta em porta. Às vezes, a gente vê 2 rapazes, calça preta, blusa branca, né? Camisa branca e também com uma carteirinha preta aqui. São os elders, são os mormons, que estão lá, de outros países, é gente que veio dos Estados Unidos, que veio do Canadá, que veio de outro lugar, que está evangelizando aqui, a sua religião. Então, o que nós podemos perceber, às vezes, a gente vê alguns monges, como a gente vê, principalmente no centro da cidade, monges franciscanos, fazendo trabalhos sociais. Ou até mesmo, né, a gente vê budistas, ali sérios, compenetrados, fazendo a sua reza, ali tentando esvaziar a sua mente, tentando entrar no nirvana, porque acreditam que assim estão se conectando com a divindade, com o espiritual. E pessoas que estão levando muito a sério. É gente que, quando a gente vai lá no centro da cidade, na frente da Federação Espírita, está lá, estão se revezando, né, os médiuns, para que as pessoas entrem na Federação Espírita, para que eles fiquem lá dando passe nas pessoas, porque eles acreditam que estão fazendo uma coisa boa para as pessoas. Ou o pessoal que é da igreja messiânica, que é a PL Kyodan, né? Não é a Perfect Liberty, mas é a igreja messiânica mesmo, que está lá, Interlagos, fez um grande templo, e eles fazem um jorei nas pessoas, uma espécie de passe também,
dando tempo da sua vida, meditando nos escritos dos seus mestres, acreditando que assim estão abençoando as pessoas. Irmãos, de forma alguma a gente pode desprezar essas pessoas. De forma alguma a gente pode ridicularizar, porque tem cristão que não faz, tem cristão que não se dispõe a ajudar os outros. E a gente precisa entender pelo menos uma coisa. É claro que existe o erro operando ali, né? Cristo ali não está sendo glorificado, né? É difícil enxergar o Evangelho ali, naquilo que eles estão fazendo, mas existe uma coisa muito sincera ali, que é uma coisa que Deus colocou no coração de cada homem e de cada mulher, que é a busca de Deus. Eles estão buscando Deus, que é o caso desse etíope. Ele está batendo aonde? Lá, na porta do judaísmo. Na porta do judaísmo, ele está tentando conectar, ele está tentando ligar os pontos, porque existe uma coisa na alma daquele que busca a Deus, que só pode ser satisfeito ou satisfeita quando encontra Deus. Então esse etíope estava ali, lendo, estava buscando a Deus, o caminho para chegar até a Deus. E tantos e tantas estão fazendo isso. E nós, como cristãos, precisamos ter o cuidado, mas o cuidado de sermos como esse Filipe, pessoas que possam auxiliar na busca dessas pessoas e não atrapalhá-las. Como é o caso muitas vezes da gente que trata de uma forma discriminatória. Olha, eu estou cansado de crente ufanista, de crente orgulhoso, de crente que se acha mais do que os outros. Eu estou cansado desse tipo de crente que nas redes sociais fica arrotando, né, a sua grandeza. Eu estou cansado desse tipo de crente, porque Jesus não era assim. Jesus não nos ensinou a ser assim. Jesus, ele ouvia as pessoas, conversava com elas, atendia, né? Jesus Cristo, ele tinha uma forma amorosa de lidar com as pessoas. Eu estou cansado de ver crente prepotente. Na verdade, crente prepotente não é crente não. Ele é religioso, ele está se enganando, achando que na verdade é um seguidor de Cristo Jesus. Então Deus, ele se revela àqueles que o buscam, mesmo sendo gentil, castrado, porque ele era eunuco. Vamos pensar aqui. Ele era gentil, não era judeu. E também ele era castrado. Por que, pastor? Qual que é a questão disso? Primeiro que ele era eunuco. Os eunucos eram altos oficiais, mas para que eles não dessem o golpe no rei, eles eram castrados, para que eles não tivessem filhos, para que eles não tivessem herança, para que seus filhos não dominassem, não fizessem um golpe e tomassem o governo. Então os eunucos, nesse caso aqui, ele era tesoureiro, ele era um alto oficial, ele tinha duas desvantagens, porque diante da lei de Israel, ele, como gentil, não podia entrar no templo. Ele só ficava ali no pátio dos gentios. E como castrado, uma pessoa que era de alguma forma aleijada, né, que tinha algum tipo de deficiência física, também não podia entrar. Ele não podia ter acesso total ao templo por causa dessas duas condições. E mesmo inferiorizado, porque esse homem, ele acreditava que ali no templo de Jerusalém havia uma mensagem de Deus ali. Ele estava buscando isso, e mesmo não podendo adorar como os outros adoravam, e chegar a Deus como os outros chegavam, os outros judeus, ele ficava ali na expectativa de receber a Deus. Tantos estão assim, gente, tantos homens, tantas mulheres, também são como esse homem, que estão na busca, estão batendo, estão indo atrás. É certo que muitos que hoje
estão em religiões não cristãs, estão sendo direcionados por Deus para encontrá-lo, porque foi isso que Deus, ao olhar aquele homem, Deus se compadeceu dele. Deus sabia que ele estava buscando a ele, e Deus ele fez com que um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que foi Filipe, ouvisse a sua voz e fosse atrás desse etíope. O que nós podemos perceber é que Deus, ele quebra preconceitos e paradigmas para buscar aqueles que são seus. Claramente o etíope não poderia seguir plenamente o judaísmo por causa da mutilação do seu órgão genital. Mas o que nós podemos perceber é que a igreja rompe com barreiras físicas e étnicas, porque em Cristo todos nós somos iguais. Não existe gentil e não existe judeu, todos nós somos cristãos. Não existe branco, não existe negro, em Cristo nós somos irmãos. Não existe o homem ou a mulher, em Cristo nós somos um em Cristo Jesus. Não existe o senhor e o escravo, o patrão e o empregado, em Cristo nós somos uma família, porque Cristo veio nos unir como igreja, como corpo de Cristo sobre a terra. Então, o que nós podemos perceber é que a igreja é para romper barreiras mesmo. Porque se não fosse a igreja, irmãos, se não fosse a igreja do Senhor Jesus, a gente estava nos nossos grupos étnicos, nos nossos grupos sociais. Então eu sou de classe média, eu me relacionaria com pessoas de classe média. Porque existe um desejo egoísta até nosso, de dizer o seguinte: eu não vou me relacionar com pessoas que não são da minha classe social. Eu quero me relacionar com pessoas que são da minha classe social e até acima, porque eu posso adquirir mais conhecimento, adquirir mais contatos, posso crescer profissionalmente, posso alimentar o meu ego, posso alimentar o meu eu. É assim. Quando a gente não tem contato com outros grupos sociais, a gente chega a estar com os filhos da gente, bonitinhos, cheirosinhos, perfumados, com roupa bonitinha. A gente não quer que os nossos filhos, se misturem com pessoas de outra classe social, os mais pobres. Ou mesmo, a gente pode inverter a equação. Se eu sou de uma classe social que está ali batalhando, tem problemas financeiros, é uma classe social que tem um subemprego e tudo mais, eu vou olhar com desconfiança para outra classe social. Eu vou querer ouvir as minhas músicas, os meus sons, vou lidar com a minha família. Aqueles outros ali são pessoas entojadas, que não merecem minha preocupação, são pessoas de outra classe social, eu não quero me relacionar com elas. É essa a tendência natural das pessoas, de a gente ficar nas nossas famílias, de a gente olhar para os outros sempre com desconfiança, de a gente proteger só os nossos. A igreja vem quebrar isso, porque na igreja de Cristo Jesus todos nós somos iguais. A gente aprende a lidar com pessoas de todas as matizes, de todos os jeitos, de todas as formas. A gente tem irmãos aqui no Brasil, de todas as classes sociais, de todas as raças, de todas as faixas etárias, de todos os sons e de todas as músicas. Tem uma coisa que acontece que é miraculosa na igreja, porque também nós temos os nossos sons. Então a gente tem os nossos amigos e a gente tem os nossos sons preferidos. Eu sou roqueiro, eu sou sambista, gosto do samba, eu gosto do funk, eu gosto do som dos infernos, e a gente fica ali, nos nossos grupos. Quando a gente vem para a igreja, tem um irmão que toca uma música sertaneja, evangélica, a gente louva a Deus e glorifica, porque nós estamos louvando a Deus, não está importando o som. Tem às vezes uma outra música que é uma música mais nordestina, um forró evangélico, e a gente vê a Cassiane cantando, e a gente canta junto com ela, e a gente nunca ouviu forró. Mas na igreja, o ritmo é o de menos, porque o que vale é a nossa comunhão, o que vale é a letra do hino, o que vale é o fato de nós estarmos cantando juntos ao Senhor Jesus, e isso não tem preço, porque nós estamos unidos num só propósito, de adorar e louvar ao Senhor.
Então a igreja é uma coisa misteriosa, maravilhosa, grandiosa, né? Deus nos une, e a igreja é para isso mesmo, para romper barreiras, porque nós não temos irmãos só aqui não, a gente tem irmão em Guiné-Bissau, em Timor-Leste, em Moçambique, de vez em quando vem um moçambicano, vem um angolano, vem um americano, vem um esquimó, vem gente de todo lugar do mundo, e a gente diz, esse é meu irmão. Outro dia eu fui no acampamento, e fui visitar o acampamento para ver se tinha lugar para convenção, e tinha lá alguns americanos. Quando eu cheguei lá, eu nem conhecia eles direito, mas eles eram irmãos em Cristo Jesus. Então eu cheguei e já disse, brother, aleluia, né? Praise the Lord, e fui falando tudo que eu conhecia, gastando meu inglês lá com eles, né? E eles eram meus irmãos, e olhavam para mim, me abraçavam e diz, aleluia, obrigado, né? Também tentando falar em português, tentando comunicar, porque eles são povo de Deus, como eu sou também. Então a igreja de Cristo é para quebrar esse tipo de barreira política, econômica, social, né? Nós temos os nossos posicionamentos, não é pecado nós temos os nossos posicionamentos, mas na hora do vamos ver, de evangelizar mesmo, a gente pega a mão do outro, vai evangelizar e vai pregar o reino de Deus, para que as pessoas conheçam a Jesus. Então em Cristo, todos somos iguais. E Jesus menciona, também em caso de eunucos, né, na Bíblia. Então o fato dele ser uma pessoa mutilada sexualmente ali, não fez diferença. Aquele homem ouviu o Evangelho. E a gente precisa pregar o Evangelho para todos. Para todos. Para todos. Pessoas que a gente gostaria de viver com elas, e pessoas que a gente não gostaria de conviver com elas. Pessoas que são da nosso grupo social, do nosso ethos, e pessoas que não são totalmente diferentes. Então a gente tem que pregar, e para os grupos também mais marginalizados, para a prostituta, pregar para o sujeito que está preso, para o detento, para o cracoleiro, né, para o morador de rua, para as pessoas, porque Cristo é a solução na vida deles também. Cristo é a solução. O Estado não tem resolvido, a família não tem resolvido, mas Cristo pode resolver. Cristo pode transformar a vida de uma pessoa imoral numa vida santa. Jesus pode mudar a sorte de uma pessoa que é totalmente miserável na sua economia, na sua vida econômica, para transformar numa pessoa que tem família, que é trabalhador e pode realizar a vontade do Senhor. Cristo pode mudar os corações. Nós cremos nisso. Aliás, muitos que estão aqui foram transformados por Cristo Jesus. Não seriam o que são. Nós não seríamos o que somos se Cristo Jesus não entrasse na nossa vida. Outro aspecto que nós podemos ver é que Deus usa prioritariamente sua palavra escrita e pregada para se revelar, porque aquele homem estava lendo a Bíblia. Aquele homem estava lendo. Isso mostra a importância de distribuir a literatura bíblica. Distribuir Bíblias. O dia estava falando das Bíblias que chegaram lá em Cuba também, da dificuldade que estava para abrir a possibilidade de entregar essas Bíblias. O governo não estava vendo com bons olhos. Eu me lembro que quando o Dias levou uma carga de Bíblias para Angola, o governo comunista, na época ainda ficou na alfândega, mas ficou na alfândega meses e meses aquelas Bíblias, até que foi liberado. Havia um general que conhecia o Dias, que conhecia alguns cristãos, que deu sequência e liberou aquelas Bíblias lá em Angola. Mas a Bíblia tem que chegar no coração das pessoas. Os versículos bíblicos têm que chegar no coração, porque é a Bíblia que muda, a palavra de Deus que muda os corações. A nossa palavra é cheia de jargões, de vícios, de achismos, de provérbios meio desconectados. Deus escreve certo em linhas tortas. Né? Quer dizer, não está isso aí na Bíblia? Não está. Não está. Aí a gente chega, está como uma irmã, chegou, é mesmo, pastor, hein? É final dos tempos, hein? Do ano 1000 chegará, do 2000 não passará. Como você viu isso? Ah, na Bíblia, que Bíblia nada.
Só se for em Nostradamus, a Bíblia do Nostradamus. É que nem aquele pessoal que estava na escola bíblica dominical, né? A professora perguntava para os alunos ali, cita um texto bíblico, né, na hora da chamada. Então, Joãozinho, o senhor era pastor e nada me faltava. Muito bem, Joãozinho. Mariazinha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Muito bem. Aí falou para o Manezinho, Manezinho, o pote de tanto que vai a pica, um dia ele fica. Eu falei, onde você viu isso, mano? Não, na Bíblia, não está na Bíblia. Isso aí é provérbio, pode até ser uma verdade, né? Em alguns casos, mas é provérbio popular. A gente precisa falar sobre a Bíblia, a Bíblia. Por isso é importante que nas redes sociais, né, a gente mande alguns textos bíblicos. Aqui na igreja também tinha um pessoal que fazia uma arte bonita e colocava uns textos bíblicos. Poxa, aquilo, quando eu vi vários textos, aquilo me alimentou. Olha que texto bíblico maravilhoso. Olha que texto para o meu dia, né, para que eu possa suportar as dificuldades que eu vou enfrentar hoje. Então, a Bíblia precisa ser distribuída, a Bíblia precisa ser pregada. Então, que preguemos a palavra de Deus, porque é ela que vai fazer a diferença. Às vezes a gente quer ganhar as pessoas na nossa sabedoria, no nosso tipo de convencimento e tal, mas é a Bíblia que faz a diferença. E Deus utilizou a palavra escrita para servir de bússola ou manual para que o homem pudesse encontrá-lo. A gente precisava que a Bíblia fosse escrita, porque se fosse só falada, a gente já tinha mudado a Bíblia. A gente muda com ela escrita. Tinha um irmão que chegou e disse, eu gosto daquele texto. Que texto? Aquele tudo posso naquele que liberou geral. Eu falei, não é assim. É tudo posso naquele que me fortalece. Não tem esse liberou geral. Eu pensei que tinha o liberou geral. Né? Você vê, ela está escrita e a gente muitas vezes muda. Então a Bíblia precisava ser escrita. Pastor, mas foram homens que escreveram a Bíblia. Você queria que fossem seres extraterrestres? Você queria que fossem macacos para escrever a Bíblia? Deus usou, foi homem mesmo. Homem cheio do Espírito Santo, para que a Bíblia pudesse ser escrita, narrada, ali da forma como está. Foi a experiência de Paulo, de Davi com Deus, de Moisés com Deus, de Jeremias, de Isaías, que foram homens inspirados por Deus, escreveram, e essa palavra hoje nos alimenta e nos aponta para a salvação em Cristo Jesus. E aquele homem, o etíope, estava ali na sua carruagem, voltando mais confuso ainda para a sua terra, tentou buscar lá no templo a salvação de Deus, não encontrou, estava ali lendo, buscando, e ele ali leu, né, Isaías 53, a respeito do Messias, e Filipe chegou junto na carruagem e explicou que aquele texto se referia a Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que morreria como ovelha muda, iria para o matador, isso é, morreria na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. E aquele homem abriu o entendimento. Ele encontrou aquilo que ele estava procurando. E mais, aquele homem é um homem sedento de Deus. Diz o texto bíblico que eles foram discutindo e falando mais acerca da Bíblia. E Filipe, que era diácono, que não era pregador, não era pastor, não era mestre, mas conhecia a Bíblia, conhecia a palavra de Deus e ensinou aquele homem. E aquele homem pôde alcançar a salvação. E Deus usa homens para ensinar a sua palavra e não anjos. Deus usou justamente Filipe. Deus usou a sua palavra para atingir aos homens também, e não propriamente os anjos. Ele poderia até usar os anjos, mas não fez. E aqui, para encerrar, Deus nos ensina a agir aproveitando as circunstâncias da vida. Filipe não teria mais tempo de ensinar o etíope, e percebeu que ele conhecia o básico do Antigo Testamento e agora conhecia sobre Jesus. Quando Filipe e aquele etíope passaram por um local onde havia água, o próprio etíope disse: o que me impede de ser batizado? Gente do céu, isso é maravilha. Aquele homem é um fruto pronto. É que nem na pregação de Pedro, quando Pedro pregou para os 3.000, Pedro pregou a respeito de Jesus que morreu na cruz. O pessoal chegou e perguntou: o que nós precisamos para fazer, para sermos salvos? Quer dizer, as pessoas estavam ali pedindo a Deus pela salvação. Aquele etíope
estava pedindo a Deus a salvação, fruto maduro. E ali, esse etíope foi batizado por Felipe, não foi batizado por Pedro, não foi batizado por Paulo, não foi por João, não foi por nenhum dos apóstolos. Felipe era o diácono, era ele que estava lá. Foi Felipe que batizou aquele homem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele homem, quando saiu das águas, estava ali demonstrando para todos, para as pessoas que o acompanhavam, porque ele não estava sozinho, que ele tinha nascido de novo, que agora ele era uma nova criatura em Cristo Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Assim, ele entregou sua vida e entregou a sua vida a Jesus e imediatamente foi batizado. O batismo é necessário apenas um conhecimento básico da fé e uma conversão genuína. Por isso eu quero concluir dizendo, irmãos, a igreja etíope, dentro daquela janela 1040, é a igreja cristã que tem sobrevivido aos ataques do Islã. Deus sabia das coisas, porque aquele homem voltou para a Etiópia e levou o cristianismo para a Etiópia. Aquele homem evangelizou. E o número de cristãos na Etiópia é muito grande, mostrando que uma pessoa que foi atingida foi bastante. Um dia teve um rapaz, um moço, muito interessado na Bíblia, estudioso das Escrituras Sagradas, desejava ser um pregador. Visitou a casa do John Wesley, um homem que foi responsável por um grande avivamento. E ele viu na casa de John Wesley um local no assoalho que estava mais afundado, que dava para perceber lá que era o local onde John Wesley se ajoelhava para orar. Aquele menino, aquele jovem, ele colocou os seus joelhos ali, onde John Wesley havia pregado. E ele disse: Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Esse homem, esse jovem, era o Billy Graham, que se tornou o maior evangelista do século passado. Então, o que nós podemos perceber em relação a Deus, às vezes a gente olha aquele etíope, não daria nada por ele. O judeu poderia olhar para ele, ele é de outra nação, ele é gentil. Aquele homem levou o evangelho para a Etiópia. Talvez a gente não percebesse, talvez os ingleses que estavam ali ajudando, até mostrando a casa de John Wesley, não dessem nada para aquele jovem caipira dos Estados Unidos, que tinha o nome de Billy. E aquele jovem foi usado por Deus e se tornou um grande evangelista. Por isso, irmãos, preguemos o Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é para todos. É para todos. Tem criança aqui, tem menino, que a gente olha aqui e fala: esse menino cabeçudinho não vai ser nada, né? Esse menino sabe fazer nem conta. Não? Às vezes tem pai que entra em desespero, fala: meu Deus, eu não vou nem conseguir aposentar direito, eu vou ter que pagar esse menino o resto da vida, porque não sai nada desse menino. E vai ser justamente esse menino que vai ser um servo de Deus usado para a glória do nome de Jesus. Eu me lembro de um rapaz que entrou lá no seminário, e o rapaz que não, falei: esse sujeito nem é crente, não é possível. Ele estava mais interessado em namorar as meninas do que fazer realmente o seminário. Dormia nas aulas. Aí a gente chegou com os professores, foi analisando os alunos. Olha, eu acho que a gente tem que conversar com ele. Tem que conversar com o pastor dele e falar para ele desistir do curso. Esse aí não vai dar nada. E a gente estava prestes a mandar esse sujeito fora do seminário. Dá um jeito de ele não terminar, porque ele, aliás, a gente nem via capacidade dele terminar o seminário.
Meus irmãos, teve um culto de vigília no seminário. Esse rapaz foi. Começou a orar. Eu estava lá orando com as pessoas, aí de repente eu ouvi uma língua estranha alta. Teve um susto. Era esse menino, esse jovem, que mudou, Jesus. Mudou. Nem vou falar o nome dele para vocês não saberem o passado dele. Quem é ele, né, hoje? Hoje ele é um pastor, servo de Deus, que está ali pregando. Começou a namorar uma moça do seminário, aí começou a namorar sério, os dois se casaram. Endireitou a vida do moleque. E acabou se tornando um servo de Deus. Então, meus irmãos, que a gente pregue o Evangelho. E cabe à igreja do Senhor se manter sensível à voz do Espírito Santo, porque Deus está empurrando a gente. É como se o Espírito Santo falasse: fala o meu Evangelho para esse sujeito. Fala. A gente vai encontrar pessoas na rua, pessoas em vários lugares, e às vezes a gente chega e tal, não dá conta, não percebe que Deus é que nos colocou aquela pessoa na nossa frente. Na nossa frente. Por isso que a gente seja sensível à voz do Espírito Santo e sensível a essas pessoas que estão buscando a Deus. Essas pessoas estão buscando a Deus. Vamos louvar o Senhor.